Hoje, dia 14, nós comemoramos uma data muito especial. Hoje é o dia do Ministério Público, essa instituição que foi criada para poder ajudar você, meu amigo, você, minha amiga. E eu não poderia deixar de conversar com quem faz parte do Ministério Público, da história da criação do Ministério Público aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Comigo está aqui o doutor Antônio Carlos Garcia de Oliveira, conhecido como Totó, e a gente vai bater um papo sobre o Ministério Público. Bom dia. Bom dia, Paulo Renato. Bom dia, amigos do Grupo Agita. 33 anos no Ministério Público, eu já conheço bem boa parte da história do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Bacana. Bom, no geral, o Ministério Público foi criado quando, doutor? Na verdade, o Ministério Público ele já era uma função das monarquias, né? Onde o promotor, que não era um promotor, né? Ele era um funcionário do rei, mas era alguém que cuidava disso, exercia essas tarefas de cobrança para o rei, né? Dos tributos, impostos, etc. Aí, quando surgiu a República, em 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, originário lá das Alagoas, né? Juntamente com o seu ministro da Justiça, Manuel de Campos Sales, ele acabou criando o Ministério Público, propriamente dito. Então, esse Ministério Público foi criado nessa época, mas o grande boom do Ministério Público foi a Constituição de 1988, que trouxe uma série de intervenções, né, do Ministério Público, uma série de obrigações, criou os princípios básicos do Ministério Público, disse o que era um promotor de justiça, qual a atividade que ele devia fazer, quais as garantias dele na carreira, né, como a magistratura. Então nós temos as mesmas garantias da magistratura, e o Ministério Público ele se tornou um organismo muito forte, que cobra de todos os governantes as suas obrigações, as obrigações constitucionais, as obrigações legais, e o promotor de justiça ele faz exatamente isso, cobrar das autoridades aquilo que deve estar em foco, cobrar das autoridades as obrigações de cuidar da população, da saúde pública, do idoso, do meio ambiente, aí do patrimônio público, o problema da corrupção, todo o problema das ordens legais. Hoje, o Ministério Público é o grande cobrador das ordens legais existente no Brasil e no mundo. Perfeito. E aqui no estado do nosso Mato Grosso do Sul? Paulo, o Ministério Público do Mato Grosso do Sul é um dos ministérios públicos mais respeitados e dinâmicos e evoluídos do país. Tanto isso é verdade, Paulo, que no último dia novembro, agora no último novembro, o Ministério Público recebeu certificados de boa prática de resolução das pendências da Corregedoria Nacional do Ministério Público, e também recebeu 4 prêmios do Conselho Nacional do Ministério Público a respeito de transversalidade dos direitos fundamentais, fiscalização das políticas de recursos públicos, sustentabilidade com projeto de gerenciamento de resíduos sólidos, com políticas de logística reversa e educação ambiental. E também o projeto Portal Horus, de apoio à investigação criminal. Então, isso mostra que o Ministério Público sul-mato-grossense hoje é um dos mais fortes e evoluídos do país. Para nós isso é muito importante, que a nossa chefia, o nosso procurador-geral, ele traga isso, né, Paulo? Ele dá essa oportunidade para que o promotor possa atuar de forma tranquila, de forma a resolver as pendências, os problemas
de ordem jurídica existentes nos municípios brasileiros. Doutor Antônio, aqui em Mato Grosso do Sul, foram o quê? 4 turmas de promotores até agora formadas ou mais que isso? Mais. Tivemos mais turmas, né? Temos 23 concursos, Paulo. Foram 23 concursos para promotores? 23, eu sou do concurso, sei lá, 11, 12. Mas nós temos 23, formamos agora mais 9 promotores. Saíram agora no forno mês passado. Já deve ocupar a cadeira aí por esses dias. Aqui em Três Lagoas, vocês trabalham em quantos? Nós somos 9 promotores, né, Paulo? Dividido em atividades, funções, né? Então, 5 promotores criminais, 4 promotores cíveis. Nós temos nos promotores cíveis as curadorias do meio ambiente, do idoso, do patrimônio público, da infância e juventude. Então, essas curadorias, urbanismo, né? Caso meu, patrimônio histórico, urbanismo e meio ambiente, que são próprios da função dos promotores cíveis. Doutor Antônio, o senhor que já tem um certo tempo de casa, são 33 anos, como é que o senhor avalia essa transição do papel, do livro em cima da mesa, agora para a máquina na palma da mão? Olha, Paulo, a primeira transição é o problema de ordem técnica, sabe? Porque quem aprendeu a datilografar, como eu, que tinha diploma de datilógrafo, no primeiro momento em que eu enfrentei os programas computadores, né, os programas que nos foram fornecidos, realmente foi um baque imenso, né? A digitalização. Eu até brincava com meu colega lá em Cacilândia que eu nunca iria pegar no computador. Mas a informática ocupou o mundo, né? E o mundo não pode mais viver sem a informática, né? Fazemos hoje audiências virtuais. Eu faço audiências, às vezes, criminais em Bonito, em Ribas do Rio Pardo. Ontem eu fiz audiências em Cacilândia, minha velha comarca. E isso facilitou a vida, né? Eu estava trabalhando com o juiz de Campo Grande, o promotor de Três Lagoas, ouvindo pessoas, testemunhas e réus lá em Cacilândia. Foi muito interessante essa integração da máquina, né, com o trabalho. Mas nós temos um apoio assim, muito forte, né, um apoio muito bom com as nossas Dona Ivete, com as nossas chefias, né, que praticamente os programas, Paulo, que o Poder Judiciário criou, nós criamos programas paralelos juntos com o Poder Judiciário. Isso facilitou a nossa vida, né? Facilitou a nossa vida. Então, todos os promotores estão integrados. Hoje, se você quiser falar com o promotor de Bonito, o promotor lá de Bela Vista, você fala por uma simples mensagem de texto. Então, facilitou demais. Acabou o papel. A gente recebia ofício, Paulo, o dia inteiro. Lógico que ainda recebemos ofícios ainda de polícia, que se encontra às vezes em fase atrasada, tem um atraso mecânico, físico ainda, né, de instalação da programação toda, né? Mas nós avançamos muito. Hoje os processos estão todos digitalizados praticamente. Basicamente, né? Quase uma boa parte, viu, Paulo? Boa parte, uma né? boa parte. Processos antigos, às vezes, ainda tramitam fisicamente, mas a maioria de forma virtual. Olha, enquanto nós estamos conversando aqui, eu estou com a minha página aberta aqui na minha máquina, do Ministério Público do Estado. E aí eu tenho alguns números aqui para passar para as senhoras e senhores, e a gente está conversando e os números estão sendo atualizados aqui. A tecnologia está tão rápida que, olha, os dados do dia 1º de janeiro de 2023 até hoje, dia 14, às 11 horas e 4 minutos, estão aqui, ó, ações ajuizadas, 3.403 ações ajuizadas. O que é uma ação ajuizada, doutor? Bom, ações que passam pela distribuição do Poder Judiciário,
Uhum. São ações ajuizadas, né? Que estão em juízo. Ações podem ser criminais, podem ser cíveis, pode ser uma ação ambiental, pode ser uma ação de infância e juventude, pode ser uma ação criminal, né? Pode ser uma ação criminal contra roubo, problema de violência doméstica, lesão corporal, pode ser uma prisão preventiva. Então, tudo que ultrapassa os limites lá da distribuição forense chama-se ação ajuizada. Bacana. Olha, 27.782 denúncias oferecidas ao Ministério Público. É muita coisa, né, Antônio? Às vezes o pessoal acha que não trabalha, né? Que a gente não trabalha, né? Mas não é a realidade. Hoje o promotor pode trabalhar de casa. Uhum. Então nós temos a realidade virtual. Então se trabalha de casa, pode se trabalhar fora dos horários, viu, Paulo? Você pode fazer uma denúncia 10 horas da noite, lá da sua casa. Você tem o programa, você entra no programa, faz a denúncia e distribui 10 horas da noite uma denúncia, uma ação contra quem quer que você esteja trabalhando, né? Então, a virtualização acabou facilitando. O sujeito pode fazer denúncia domingo, ele pode fazer de domingo. Então, as pessoas que não conhecem o trâmite, tem juiz fazendo sentença no domingo, no sábado, feriado. Às vezes o juiz está na casa dele fazendo sentença no sábado, ou num feriadão lá, ou feriadão quarta-feira. Então, na quarta-feira, todo mundo fala que a gente está lá no rancho, andando de lancha, mas não está não. Às vezes está fazendo denúncia contra os malfeitores, né, aí da cidade e trabalhando. Doutor, ainda com esses números aqui em aberto e atualizando, 406.228 manifestações de primeiro grau. Sim, Paulo, são manifestações de andamento processual, né? Aqueles, por exemplo, num processo onde a gente pede requeiro a juntada do olerite para efeitos de verificação do valor dos alimentos a serem pagos. Então, isso é uma manifestação do promotor. Então, sempre que tiver uma manifestação, vai ser registrado manifestação promotor. E nós temos aqui 26.711 de segundo grau. Existe uma diferença do primeiro para o segundo grau? Sim, Paulo. Nós fazemos parte do primeiro grau, né? E os tribunais fazem parte do segundo grau. Né? Assim como o STF seria o terceiro grau, vamos dizer assim, a última instância, né? Então seria o terceiro grau. Então nós temos os tribunais como segundo grau. Então são os nossos procuradores de justiça no Ministério Público e os desembargadores no Tribunal de Justiça. Então as manifestações de segundo grau são feitas por eles. E 302 recursos interpostos aí nas áreas criminal, civil, difuso e também coletivo. Perfeitamente, Paulo. Recurso, se um promotor faz uma ação penal aqui, por exemplo, de um furto privilegiado, né? E um furto, e o juiz entende que aquilo é furto privilegiado e há um recurso da promotoria para que aquilo seja furto, seja um furto comum, quem atua em segundo grau é o nosso procurador de justiça que faz o recurso. Ele faz o recurso e esse recurso é julgado pelo Tribunal de Justiça. Julgado pelo tribunal, é devolvido aqui com a resposta. Que pode ter um outro recurso, tá? Que pode ter um recurso para o STJ, né, que é o Superior Tribunal de Justiça, e depois, ou como última instância, o Supremo Tribunal Federal. Bacana. Bom, nós temos lá na chefia, procurador-geral, é o Alexandre Magno Benites de Lacerda. Perfeito. Esse é o chefe hoje do MP no Estado. E é um promotor de justiça, viu, Paulo? É um promotor? Porque nós temos uma lei, nós, não só nós, mas como outros estados, nós temos uma lei onde foi autorizado que um promotor de justiça ocupasse a cadeira de chefia do Ministério Público do Estado. Então, nós temos alguns estados que existem.
Em outros estados, eles exigem que seja um procurador de justiça. Ah, tá. Bom, o estado do Mato Grosso do Sul, não sei se mudou isso, o senhor me corrija, por favor, era pelo menos um dos estados que, para se fazer um concurso para magistratura, tinha uma idade limite. Isso ainda continua ou não, doutor? Ainda tem, Paulo. Tem, né? Ainda tem, tem a obrigação da experiência profissional, né? Uhum. Tem a obrigação também do estágio probatório, né? Obrigatório estágio probatório, depois de ultrapassada o concurso público, né? Depois que assume a carreira. E durante a carreira, hoje, ela basicamente está, ela não, basicamente não tem, a gente não tem mais possibilidade quase nenhuma de promoção, né? Uhum. Por conta da carreira, da cabeça da carreira, está tomada por promotores e procuradores. Bom, a gente aprende na escola os três poderes, né? Executivo, Sim. Legislativo, Judiciário. Aí nós temos a contrapartida agora do Ministério Público e Defensoria Pública também, que vem para somar. É isso, doutor? Hoje, Paulo, nós chamamos isso de transversalidade. Uhum. Até um dos prêmios que o Ministério Público do Estado recebeu foi exatamente sobre esse tema, né? Nós temos que entender, isso é um entendimento hoje que está sendo posto em prática, nós temos que entender, Paulo, que nós não somos únicos. Em todas as pessoas, uma depende da outra. Sim. Sabe? Isso é uma situação que obriga que nós, promotores, a gente faça tudo para que essas outras carreiras que trabalham com a gente, que têm alguma atividade com a gente, polícia civil, militar, o conselho tutelar, essa é uma porção de carreiras, defensoria, a gente tem uma relação tal que isso faça com que faça uma contribuição tal que facilite o trabalho de todos. Então, hoje o Ministério Público, então ele está procurando fazer essa... Porque muita coisa, Paulo, acabou surgindo de combate, obrigação de combate, né? Racismo, o que não existia praticamente, a gente não tinha esse embate jurídico, judicial, então hoje a gente tem muito. E hoje o Ministério Público ele faz a defesa contra o racismo. Faz a defesa também, por exemplo, contra a misoginia, contra as minorias, né? Então, hoje o Ministério Público vem trabalhando a favor das minorias também. Coisas que não se faziam ao longo do tempo. Direito do consumidor. O direito por exemplo, da LBGT. Entendeu? Que tem direitos assegurados. Tem direitos assegurados, né? Mas pouco reconhecidos, né? E que devem, por exemplo, às vezes a pessoa que é paraplégica, né, tem direitos assegurados, pouco reconhecidos. E nós, do Ministério Público, nós estamos fazendo tudo, Paulo, para que a gente possa defender essas classes hoje menos favorecidas. A gente faz trabalho até contra, por exemplo, a fome, né? Contra o problema da fome. Nós temos a obrigação, né, de exercer essa atividade na defesa de quem passa fome, de quem não tem onde morar. Tá? Nós temos que fazer esse trabalho de alguma forma para contribuir para que a sociedade seja mais justa e cada vez mais igualitária. Doutor, eu tenho aqui na nossa audiência, inclusive acabou de mandar uma pergunta aqui, talvez dependendo do caso da pessoa, né? Ela diz aqui, bom dia, tenho uma causa na justiça há 14 anos. É uma causa civil, até hoje ainda não finalizou. Gostaria de saber se isso é demorado assim mesmo. Vou falar igual falou o Flávio Dino ontem, né? Eu não posso comentar sobre fatos
em trâmite no judiciário, né? Aham. Mas eu vou dizer uma coisa, pessoal. Não tem a menor lógica uma ação demorar 14 anos. Não tem a menor lógica. Agora, eu não sei o que pode estar acontecendo, tá? Uhum. Porque a gente, assim, eu até brinco com meus colegas advogados, eu brinco com eles, eu falo assim, quando a gente quer resolver as coisas lá no processo, Paulo, a gente tem a contribuição de todos, do advogado, do juiz, de todos, para resolver o problema. Agora, quando um deles não quer resolver, nós não resolvemos. Então, se há uma discussão de alta indagação, né? Por exemplo, um inventário cheio de patrimônio, cheio de herdeiros que apareceram, né? Durante essa tramitação, e por aí vai, aí tem que fazer prova, né? Prova de investigação de paternidade, uma porção de coisas. Aí eu falo para você, minha ilustre, que vai demorar. Não é pela situação, às vezes, do judiciário, né, do juiz. É uma situação própria do processo. Tem processo no Supremo Tribunal Federal que tem 40 anos. Mas as pessoas não querem resolver o processo. Agora, quando querem resolver, nós resolvemos rapidinho. Como resolvemos várias vezes separações, divórcios, né, alimentos gravídicos, alimentos provisionais, como a gente resolve o problema de pensão alimentícia. Nós resolvemos rápido, né? Agora, quando são situações complexas no direito, eu vou falar para você, eu tenho uma ação na Justiça Local, Federal, que tem 18 anos. Tem 18 anos, Paulo. E está em tramitação por ser uma situação altamente complexa, né? Então, essa complexidade acaba gerando problema do tempo dentro dos processos. Agora, eu falo sempre assim, procure seu advogado, converse com ele, né? Para que ele explique por que está demorando. Que 14 anos é um tempo, hein? Ele vai te explicar, tá? Ele vai te dar uma explicação lógica. Olha, porque nós fizemos um recurso, fizemos um agravo de instrumento, o agravo de instrumento foi para o Supremo, para chegar no Supremo levou 5 anos, e por aí vai. Então, aí você pode ter uma noção correta do problema do tempo do processo na justiça. Nós temos processos, o doutor Rogério, agora, o doutor Rogério que trabalha comigo na família, nós temos processos lá que tramitaram, divórcio, tramitaram 6 meses, 5 meses. Estava todo mundo divorciado, bonitinho, recebendo a pensão alimentícia, etc. Repartiu os bens direitinho. Pronto, resolvido. 5 meses. Agora, temos processos com 2 anos, com 3 anos, com 5 anos, com 8 anos, com 10 anos. Aí depende da complexidade, tá? Bacana, então. Doutor, estamos chegando ao final dessa entrevista. Eu quero agradecer essa aula magna que o senhor deu aqui para a gente sobre o Ministério Público, tá? E agradecer realmente. Esses são 33 anos de bons serviços prestados ao estado de Mato Grosso do Sul. Quantas comarcas o senhor já esteve? Umas 12 comarcas. Porque naquela época o senhor respondia até por 3, 4 comarcas ao mesmo tempo. Agora o estado já distribuiu, né? Já temos assim fórum praticamente em quase todos os municípios. É que como substituto, quando o sujeito passa no concurso de juiz, promotor, defensor, ele vai dar uma passeada pelo estado, né? Tá. Ele vai conhecer o estado. Então, eu fui conhecer o estado lá em Corumbá, né? Quidauana, Guatemi, Mundo Novo, Porto Murtinho, Jardim, e Cacilândia, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Brasilândia. Então, nós atendemos todo mundo. Né? E atendemos todo mundo, trabalhamos nessas diversas comarcas, um pouquinho, um mês aqui, 2 ali, 5 lá. Então, hoje não. Hoje, em Três Lagoas, eu sou titular aqui há 21 anos, né, da área da família, meio ambiente, urbanismo e patrimônio histórico. Da qual, Paulo, meio ambiente, eu devo agradecer sinceramente ao trabalho da nossa Secretaria de Meio Ambiente, do policiamento ambiental, que tem
trabalhado muito bem, do prefeito, né? Que praticamente está tornando a cidade cada vez melhor. Então, nós temos um tempo em que a gente tinha muitos problemas de meio ambiente na cidade, e nós fomos debelando esses problemas ambientais juntamente com a municipalidade. Sem a parceria, né, do prefeito, das secretarias, a gente não faz nada, né? E agradecer, logicamente, todos esses 33 anos que eu estou trabalhando, agradecer a esses artistas que trabalham nesse filme que chama História da Vida, e dar esse apoio que nós temos em Três Lagoas, de ter um aterro sanitário, de ter galerias de água, de ter água potável para todo mundo na cidade, 99%, de ter 3 estações de esgoto sanitário, uma próxima aí de inauguração, de ter praticamente o esgoto quase na cidade toda. Então, nós temos uma cidade, Paulo, que eu posso dizer para você, ela está muito próxima, assim, de uma cidade muito boa, uma cidade, assim, com perfeição. Lógico que muita coisa ainda tem que ser feita, mas muita coisa foi feita e definitiva. Como o problema dos loteamentos que a gente tinha aqui antigamente, Paulo, que foram sanados, né? Como o problema da ocupação das calçadas. Calçada não é lugar de amarrar cavalo, calçada não é lugar de colocar tijolo, calçada não é lugar de estacionar carro, calçada não é lugar de ficar lavando carro, calçada não é lugar disso, não é lugar daquilo. Então, a gente tem que cuidar. E uma coisa muito grave que a gente tem que agradecer aqui, o Grupo Agita, é fazer um trabalho pela melhoria do aspecto de vida ambiental da cidade, que é o plantio de árvores, que é regenerar as calçadas, tornar as calçadas permeáveis, fazer esse trabalho, né? O lixo reciclável, nós temos um grave problema, nós temos que contribuir com a cooperativa Arara Azul, que é uma cooperativa que recolhe e só 1/10, 1/20 do lixo. E sofreu com incêndio? Sofreu com incêndio, tempo, né? há poucos dias aí. E, Paulo, 1/20 do lixo reciclável é recolhido na cidade. Então, gente, tem muito lixo reciclável, que não é lixo, na verdade é material reciclável. Esse material reciclável retorna para as indústrias, chama logística reversa, e essa logística reversa, ela acaba deixando de fazer mais um buraco lá, né? Olha o problema lá da cidade capital da Alagoas. Foi. Olha o problema de fazer buraco lá para extrair salgema, né? Então nós temos sérios problemas. Olha aí, Brumadinho, graves problemas com Brumadinho, um dos problemas ambientais mais sérios do planeta, Brumadinho. E o resto está acontecendo, viu, Paulo? Derretimento das geleiras, derretimento da Antártica e por aí uma série de outras coisas que estão acontecendo. O ser humano está achando que isso é tudo brincadeira. E o Ministério Público, inclusive na sua área que é ambiental, vai trabalhar muito agora no Vale da Celulose, né? Que já vem de Ribas, Inocência, Três Lagoas, que o senhor já tem experiência aqui, a chegada dessas fábricas, o FN3 que está para retomar também no ano que vem. O Ministério Público, especial na área do meio ambiente, vai trabalhar e muito, né, doutor? Paulo, a gente tem que compatibilizar o progresso com o meio ambiente. Eu falo isso para todos os empresários industriais, né? Olha, não adianta você ganhar um monte de dinheiro e jogar todo o seu lixo dentro do rio. Não adianta. O que adianta isso? Para amanhã, o governo aumentar os impostos para amanhã para limpar amanhã o Rio Paraná, ou o Sucuriú, né? Porque tem gente jogando lixo dentro desses rios. Então é isso, sabe? Uma coisa vai pegando na outra, né? Uma coisa vai pegando na outra. Então é necessário, quem é empresário industrial, chegar aqui e falar, olha, o problema meu do lixo, eu vou resolver, né? Vou resolver de forma adequada, ambientalmente equilibrada. É isso que nós desejamos de todos. A cidade está aberta a todos, né, Paulo? E os empreendimentos vêm e nós precisamos dos empreendimentos, são muito importantes para o Estado, mas de forma equilibrada. Bacana, então. Muito obrigado. Doutor Antônio Carlos Garcia de Oliveira, nosso promotor de justiça, meio ambiente, e ele faz tudo ali dentro
né, da promotoria. Isso são 33 anos de bons serviços prestados. Paulo, inclusive, fiz um atendimento agora aqui via WhatsApp. Pois é. Enquanto conversávamos, já estávamos atendendo. O Ministério Público é isso aí, ó, atendimento via WhatsApp e via telefone, tá? Então, as pessoas que sabem meu telefone estão sempre perguntando, às vezes, alguma coisa que é jurídica, às vezes até problemas de ordem pessoal, que as pessoas entram em contato com o Ministério Público, o promotor de justiça, e tentam resolver de forma, essa forma virtual interessante que foi nos colocado à disposição. Muito obrigado, Grupo Agita, pelo ano de 2023, tá? Agradeço imensamente todo o trabalho que o Grupo Agita fez em prol, não só em prol do Ministério Público, né, Paulo, mas em prol da minha pessoa, né, na proteção dos animais, na atividade que a gente realiza junto com a Brasel, no Motoshow, e todo o apoio que o Grupo Agita dá aí pra gente, quando a gente tem necessidade de divulgar alguma ação que está sendo realizada. Muito obrigado.